Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este momento de evangelização. E hoje eu vou estar meditando com você dentro da liturgia católica, o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 9 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus preceitos, permanecerei no meu amor. Como eu observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, me preparando para essa reflexão durante toda essa semana que passou, o Espírito Santo me concedeu para esse pequeno momento de evangelização a direção: permanecer no amor de Deus é viver como Jesus viveu. E Jesus pregou o amor. Jesus, ele ama a cada um de nós que somos todos pecadores, mas ele não ama o pecado. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós temos muito o que aprender com este evangelho de hoje. E Jesus, ele faz um convite para todos nós, né? E nós devemos aceitar esse convite. E hoje, Jesus está falando para nós através do Espírito Santo. O amor de Jesus para com cada um de nós é o amor verdadeiro, sem fingimento. Devemos também amar o próximo como Jesus nos ama. E nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, falta sim o verdadeiro amor. E amar o próximo não é tarefa fácil. E nós precisamos lutarmos para amar o próximo como Jesus ama a cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra diz para nós, no Evangelho, como o Pai me amou. Então, o Pai amou Jesus com o amor verdadeiro. Assim eu vos amei. Então, o amor verdadeiro de Jesus para com cada um de nós é um amor sem falsidade. E hoje nós vemos com nossos olhos claros a quanta falsidade, né? A humanidade não ama o ser humano, porque se amasse o ser humano, não existiria tantas guerras, tantas mortes, tantas violências. Então, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus é o verdadeiro amor, o amor sem fingimento. E Ele vai continuar nos amando até o fim. E aí a palavra vai dizendo para nós: permanecei no meu amor. E permanecer no amor de Deus é viver como Ele viveu. E será que nós estamos vivendo como Jesus viveu? Jesus, Ele perdoou a todos. E nós, será que perdoamos a todos? Só pela graça de Deus, né, meus irmãos e minhas irmãs? Então nós devemos amar o próximo como Jesus ama cada um de nós. E que nós possamos permanecer na verdade que é Jesus Cristo. E aí Jesus falando para os seus discípulos no versículo 10, se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, como eu observei os preceitos de meu Pai
e permaneça no seu amor. E meu irmão e minha irmã em Cristo, nós precisamos realmente permanecer no amor de Deus, colocar os preceitos do Senhor em prática na nossa vida. O que são os preceitos do Senhor? São os mandamentos do Senhor, são as normas do Senhor, são os verdadeiros ensinamentos do Senhor. E se nós de fato permanecer no amor de Deus, colocando em prática os seus preceitos, colocando em prática a tua vontade, Jesus, sim, ele vai permanecer conosco. Ele vai estar conosco. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele vai continuar nos amando até o fim. Ele só não ama o pecado. E hoje nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, lutarmos para permanecer e praticar os preceitos do Senhor. O mundo está carente por falta de amor. Quanta falta de amor, meu irmão e minha irmã. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus, pedir a Ele que Ele possa dar uma direção na nossa vida, para que nós possamos realmente viver a vontade de Deus, colocar em prática o amor de Deus. O amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é um amor sem fingimento, e nós, meus irmãos e minhas irmãs que somos humanos, muitas das vezes nós somos fingidos, porque nós falamos que amamos o próximo, mas nós não amamos. E hoje o Espírito Santo está falando para nós que nós devemos amar, que nós devemos permanecer no amor de Deus. E permanecer no amor de Deus é viver como Ele viveu. E nós, quantas das vezes não perdoamos o próximo? Nós não colocamos em prática os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis sobre a face da terra, porque falta o amor verdadeiro para com o próximo, dentro da nossa casa, dentro da nossa pastoral, dentro do nosso movimento, da nossa igreja, falta sim o verdadeiro amor que Jesus nos ensina. E nós precisamos dobrarmos os nossos joelhos, estarmos em oração, adorando o nosso Deus, buscando o nosso Deus verdadeiramente, para que nós possamos permanecer no amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos lutarmos para observar e colocar os preceitos de Jesus em prática no nosso dia a dia. Colocar em prática os mandamentos de Deus, os ensinamentos bíblicos. Meus irmãos e minhas irmãs, a humanidade não quer viver os ensinamentos bíblicos, não. Hoje nós estamos no mundo liberal, ou melhor, o mundo é liberal, tudo pode. Mas não, meu irmão, minha irmã, nós que somos filhos de Deus, nós que queremos um dia estarmos na glória de Deus, nós precisamos lutarmos para colocar em prática os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as normas do Senhor, os ensinamentos divinos do Senhor. E meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus também vai dizendo para nós, meu irmão e minha irmã, aí no versículo 11, disso-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. E a nossa alegria só será completa se de fato nós estivermos lutando para permanecer no amor de Deus, para permanecer na verdade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o mundo, ele dá uma alegria, mas é uma alegria passageira, é uma alegria falsa. É uma alegria que não vai nos levar para a glória de Deus. Mas a alegria que vai nos levar para a glória de Deus é a alegria do Senhor. É permanecer em Deus. É permanecer na verdade que é Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos bem. Observamos bem esse mundo atual. Quanta falta de amor. Quanta alegria passageira. O mundo hoje oferece essa alegria passageira, mas hoje Jesus está falando para nós que Ele quer nos dar a verdadeira alegria.
E a verdadeira alegria, meu irmão, minha irmã, que Jesus nos dá é que nós possamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, permanecer no seu amor. E meu irmão e minha irmã, guardar os mandamentos e praticá-los é a maior prova de amor para com Deus. Então que hoje, através dessa meditação, que nós possamos rever as nossas atitudes. Se nós estamos realmente colocando em prática e vivendo os preceitos do Senhor no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, será que nós estamos realmente permanecendo no amor de Deus, perdoando uns aos outros, ensinando os preceitos do Senhor para o próximo? Porque hoje muitos não querem ensinar os verdadeiros preceitos do Senhor. Muitos não querem ensinar os mandamentos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele nos trouxe aqui nesse mundo é porque ele quer que um dia nós estejamos com ele na glória dele. E para nós estarmos na glória de Deus, nós devemos lutarmos para colocar em prática os preceitos e os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. A lei do Senhor é para praticar. O que está na Bíblia Sagrada é para praticar, meu irmão, minha irmã. E quantas das vezes nós somos chamados de idiotas? Quantas das vezes nós somos chamados de fanáticos? Porque nós queremos viver a verdade de Deus, viver os mandamentos de Deus, viver os preceitos de Deus. E quantas das vezes nós somos, alvos de piadas, de críticas, em todos os lugares, porque muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos sim alvos de crítica, porque nós lutamos para viver os preceitos do Senhor. Às vezes você já deparou até com isso, mas você vai na missa todo domingo? Para que é isso? Para que é isso? Isso é viver os preceitos de Deus, é viver os mandamentos de Deus, é viver os mandamentos da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ficar firmes no caminho de Deus, que o nosso amor seja um amor verdadeiro para com cada um, que o nosso amor não seja o amor fingido, porque hoje existe muitos que falam que amam, mas não amam. Que muitos falam que amam o próximo, mas não amam o próximo. Muitos falam que amam o seu familiar, mas não ama. Muitos falam que ama o irmão de caminhada, mas não ama. E hoje o Espírito Santo está falando para nós permanecer no amor de Deus e viver como ele viveu. E viver como Jesus viveu, meu irmão, minha irmã, requer vida de renúncia, requer oração constante, requer joelhos dobrados diante do nosso Deus. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos pedir, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos orientar, para que ele possa realmente nos abençoar nessa nossa caminhada, que ele dê força para nós renunciar todo o mal, renunciar todo o amor fingido, e assim viver o verdadeiro amor. Porque Jesus, ele estava falando para os seus discípulos. E hoje ele está falando para nós através do Espírito Santo. Permanecei no meu amor. E se observardes os meus preceitos, permanecerei no meu amor. Como observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então vamos lutarmos para permanecer em Deus, para colocar em prática os mandamentos de Deus, os preceitos que o Senhor nos ensina através da palavra. Nós que somos católicos, colocar em prática o catecismo da igreja. É preciso lutarmos, meu irmão, minha irmã, para conhecer o catecismo da igreja, a doutrina social da igreja. Então que nós possamos ficar firmes nessa caminhada. E fica aqui essa mensagem de hoje, que cada um de nós possamos rever nossas atitudes. E será que nós estamos amando o próximo como Jesus ama cada um de nós? Será que estamos sendo realmente cristãos que colocam em prática os preceitos e os mandamentos de Deus? Hoje, meu irmão, minha irmã, quem luta para viver os preceitos de Deus, a lei de Deus, é considerado bobo,
é considerado idiota. Mas, meu irmão, minha irmã, se nós queremos permanecer em Deus, nós devemos lutarmos para realmente fazer a vontade dele. E que Deus nos proteja, que Deus possa abençoar todos nós. E, terminando essa meditação de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que acompanhou aqui a meditação de hoje. E quero pedir a todos vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar firme nessa missão. E agradeço ao Henrique também que me auxiliou aqui na mesa de som. Que Deus possa te abençoar mais uma vez, Henrique, aí a sua caminhada, o seu matrimônio. Que Deus abençoe a sua esposa, seus filhos, seus planos, seus projetos. E que nós possamos ficar firmes no caminho de Deus. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.